Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é sobre equações exponenciais. Conteúdo importante para estudantes da primeira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Vamos lá? Então, a nossa expectativa de aprendizagem será resolver equações exponenciais simples. Simples assim. Então, vamos ver? Vamos direto ao assunto. Então, antes de resolvermos algumas atividades, vamos lembrar que dizemos que uma equação é exponencial quando envolve termos em que a incógnita aparece no expoente. Tá? Ó, muita atenção nisso aqui, ó. A incógnita, que geralmente a gente chama de x, né? A letra x aí, aparece no expoente. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho uma base, tenho um expoente e tenho um resultado disso. Então, só para lembrar, tá? Esse cara que vem aqui em cima é o expoente, tá? E esse que vem aqui embaixo é chamado de base e esse aqui, o resultado, é chamado de potência. Beleza? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. 3 elevado a x, ou seja, o expoente é a minha incógnita, igual, por ser uma equação, né, tem uma igualdade, igual a 9. E 2 elevado a x menos 2, ó, a incógnita aqui, no expoente, igual a 1 sobre 32, ou 1/32. Beleza? Então, vamos lá. Em toda equação, tá, em todas as equações exponenciais, a aplicação das propriedades de potência reduz a uma igualdade de potências de mesma base. Muita coisa boa pode rodar, tá? Pode acontecer se você conseguir colocar a base dos dois lados da igualdade iguais. Se colocou iguais, aí tem o seguinte, ó, bases iguais, isso quer dizer que os expoentes também serão iguais para que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então, nesse caso aqui, o meu x é igual ao alfa. Lembrando-se sempre, tá? A minha base tem que ser um número real, só que tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1, para fazer sentido. Tudo bem? Então, vamos para nossos exemplos. Vamos lá. Hora das atividades. Legalzinha, bonitinha. Vamos lá. Resolver as seguintes equações exponenciais. Então, qual é o valor de x, ou qual deve ser o valor de x para que 3 elevado a x seja igual a 9? Então, ó, lembra que eu acabei de falar? Se eu colocar o 9 como base 3, o meu trabalho fica bem mais simples. E como é que eu faço isso, né? Faz assim, ó, pega o 9 e fatora. O 9 divide por 3, que dá 3, 3 divide por 3 dá 1. Quantos 3 tenho aqui? Eu tenho 2 3. Então, é a mesma coisa escrever 3 ao quadrado. Então, fica 3 elevado a x é igual. O 9 é 3 ao quadrado. Se você sabe fazer isso direto, pode mandar ver, tá, gente? Se as bases são iguais, o que falta para ser igual, então, são os meus expoentes. Então, o x tem que ser igual a 2. Pronto, simples assim. Boa. Agora aqui, ó, vai ficar 2 elevado a x igual. Vamos ver se o meu 16 fica na base 2 e quanto que dá, tá? Então, vamos fatorar o 16, vai ficar 16 dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, né? E 2 dividido por 2 dá 1. Quantos 2 tem? 1, 2, 3, 4. Então, o mesmo que escrever 2 elevado a 4. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 4. Boa! Só que vocês podem ver que a base do lado esquerdo não está igual à base do lado direito. A base aqui é 2 e a base do lado direito é 1 sobre 2. Então, o que a gente pode fazer? Inverter a base. Sempre que eu inverter a base, o expoente troca de sinal. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos 4. É a mesma coisa que escrever aqui sobre 1, tá? Só que dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, né? Então, eu não coloquei 1, tá bom, gente? Então, se as bases já são iguais, o que falta para ser igual? O expoente. Pronto, acabou. X igual a menos 4. Boa.
Agora aqui é o seguinte, ó, eu tenho 100 elevado a x igual a 0,001. Vamos ver se o meu lado esquerdo, o meu lado direito é possível colocar na base 100. O 0,001 é 1 sobre 1, 2, 3. É 1 milésimo, né? Sempre que for um número decimal, vocês estão lembrados? Ponha o número lá, ó, vai ficar dividido por, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 zeros, tá? Só para lembrar. O 1000 não tem como colocar na base 100, mas eu tenho que o 100 é 10 ao quadrado, deixa eu separar aqui, não vou chegar muito embaixo para não colocar em cima da cabeça da coleguinha ali, né? Então, vai ficar 2, o 100 é 10 ao quadrado e tem o x, tá? Igual, o 1000 é 10 elevado a 3. Estão lembrados? Ó? 1, 2, 3 zeros, expoente 3. O que eu vou fazer agora? Ó? Olha só. Vai ficar 10 elevado a 2x igual. Inverte a base aqui. Ó. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Tudo bem? O 10 é igual que as bases, então vai ficar os expoentes iguais. 2x igual a menos 3. Vou escrever isso. 2x igual a menos 3. Então, eu vou ter que x é igual a menos 3, passo 2 dividindo sobre 2. Pronto. Nessa parte acabou. Beleza? Mas, vamos fazer mais exemplos? Olha só. Observe a equação exponencial a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a solução dessa equação. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. 8 elevado a x dividido por 8 elevado a 5 igual a 512. Vamos tentar colocar tudo na mesma base. Então, aqui, ó, eu tenho duas potências com a mesma base e tem uma divisão entre elas. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Só fazer isso. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos o 5. Boa. O 512, será que tem como colocar na base 8? Eu vou fazer aqui, eu vou fatorar ele, ó, 512. Se eu pegar 512 e dividir por 2... 256. Se eu dividir por 2, dá 128. Se eu dividir por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Será que vai dar espaço? Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, ó, quase que não deu espaço, né? Vamos ver se é possível colocar tudo na base 8. O que é o 8? É 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, ó, tem um 8. Aqui eu vou ter outro 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. E aqui eu vou ter 8, 8 também, ó. Olha que maravilha. Tem como colocar na base 8. Quantos 8 tem? 3. Então, é 8 elevado a 3. Bases iguais, isso quer dizer que os expoentes também têm que ser iguais. Então, vão ficar assim, ó. X menos 5 igual a 3. Que número que eu tirar 5 dá 3? Se eu não quiser fazer a conta, né? Que número que eu tirar 5 dá 3? Letra C aqui, ó, 8. Mas vou fazer a continha, tá? O 5 está subtraindo, vai passar somando. Vai ficar 3 mais 5. X é igual a 8. A mesma conta que a gente fez anteriormente. Beleza? Olha só que maravilha. Acabou? Não, acabou não. Tem mais outro exemplo aqui. Tem mais alguns, tá, gente? Considera a equação a seguir. Olha só. Outra equação exponencial. O valor de x que torna verdadeira essa equação é igual a... Então, vai ser uma dessas 5 alternativas aqui. Vamos ver? Então, ó, a mesma coisa eu pensar por esse número aqui de novo. Ó. A gente já fez uma conta com ele. Então, eu vou escrever assim, ó. Esse aqui, ó, 10 elevado a 2x elevado a menos 4, isso aqui vai acontecer o seguinte, eu tenho uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Quanto que é 2 vezes menos 4? Menos 8. Menos 8x, no nosso caso. Igual, esse cara aqui eu já fiz lá atrás, né? Esse cara aqui é 1 sobre 1000, que é o mesmo que 1 sobre 10 elevado a 3, que é o mesmo que 10 elevado a menos 3, porque eu inverti a base. Então, se eu já fiz, eu não preciso ficar fazendo a conta de novo, né? É só relembrar. Então, 10 elevado a menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Se as bases são iguais, isso quer dizer que os expoentes também têm que ser. Então, vai ficar menos 8x igual a menos 3. O menos 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar o menos 3 dividido por menos 8. Gente, lembra o seguinte, olha só. Quando eu estou
multiplicando, eu vou passar dividindo, ou seja, troca operação, não troca o sinal, tá? O sinal não há troca de sinal, há troca de operação. Então, por isso que era menos 8 multiplicando, vai ficar menos 8 dividindo, tá? Então, x é igual, menos e menos dá mais, 3 sobre 8, resposta correta, letra B de beijo. Boa! Vamos para mais algumas questões aqui. Vamos lá? Resolva as seguintes equações exponenciais. Bora lá. Agora aqui, gente, eu tenho o seguinte, ó. Esse 32 eu já fiz conta com ele lá atrás, ó. Vamos voltar aqui só para te mostrar uma dica aqui, ó. Se eu lembro que eu fiz o 32, ó, aqui, ó, o 32 onde está, ó. Eu lembro que eu fiz o 32. E quantos 2 tem o 32? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então o 32 é 2 elevado a 5. Então, se eu já fiz essa conta, eu preciso fazer de novo. Vamos fatorar o 32? Não precisa. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar 2 elevado a 3x menos 1 igual a 2 elevado a 5. Bases iguais, quer dizer que os expoentes também serão iguais. Então, resolvendo a equação, passo 1 para o outro lado, 3x é igual a 5 mais 1. Lembra que eu troco a operação, está subtraindo, passou somando. 3x é igual a 6. Que número que multiplicar por 3 dá 6? 2. Então, x é igual a 2. Boa! Nossa, e agora, hein? Como é que eu coloco 1 na base 6? Ó, gente, é o seguinte. O 1, ele é um coringa, ele pode ser colocado em qualquer base, tá? Então, vai ficar, o 1 é o mesmo que 6 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 sem ser o 0 dá 1, né? Então, vai ficar x mais 5 igual a 0. Então, vou passar o 5 para o outro lado, menos 5. Pronto, olha que delícia. Agora esse daqui, tá? Esse daqui é o seguinte, ó. O 243 e o 3, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vai ficar 3 elevado a menos x ao quadrado, menos 2x igual. O 243, vou pegar aqui e vou fazer no rascunho. 243 dividido por 3 dá 81. Dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Então, deu quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 elevado a menos 5. Já estou invertendo a base, tá? Então, eu vou ter essa equação aqui, ó, menos x ao quadrado, menos 2x, igual a menos 5. Vamos usar um rascunho aqui rapidinho para resolver essa conta, tá? Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x, igual a menos 5. Passo 5 para o outro lado, menos x ao quadrado, menos 2x, mais 5 igual a 0. Troco o sinal de todo mundo aqui para ficar mais fácil de eu ver aqui, ó. 2x menos 5 igual a 0. Eu tenho que encontrar dois números que somando dá 2 e que multiplicando dá, ou que somando dá 2 que multiplicando dá 5. Então, eu vou ter 4 e 1. Então, a resposta correta vai ser, 5 e... eu tenho que fazer o delta aqui. Delta é igual a b ao quadrado, dá 4, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então, delta é igual a 24. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de 24, sobre 2a. Esse daqui é o valor de x. O delta não tem raiz exata. Tá bom, gente? E é isso. Acabou por aqui, tá? E fiquem ligados. Segunda teremos aulas para os estudantes da segunda série do ensino médio, aula de Geografia e Língua Portuguesa. Forte abraço e até a próxima. Foi lindo!